Fala, turma! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast mais completo do mundo têxtil do Brasil. Turma, eu sou Cléber Puerta, eu sou contador, eu sou empresário. Aqui na Zona Leste, eu sou o criador de um dos maiores movimentos de empreendedorismo da região. Só que hoje não é sobre mim, hoje é sobre uma pessoa que já vem fazendo algo extraordinário no offline e agora ele está trazendo tudo que ele já fez e melhorando aqui para a internet. Então eu tive a honra de ser convidado por ele, porque ele está dando início nesse podcast, um podcast que vai falar do mercado têxtil, que é onde ele é bom, que é onde ele transforma as pessoas, que é onde ele realmente leva inovação e ajuda os empresários e as pessoas que estão nesse segmento. Então ele falou, Kleber, eu já ajudo centenas de pessoas no offline. Eu preciso ir para a internet e eu tenho essa ideia. O que você acha? Eu falo, é uma ideia maravilhosa. Eu já conheço você, eu sei do seu trabalho. Então, cara, a internet vai te dar ainda mais poder, vai te dar ainda mais voz. E ele falou, você me entrevista no meu primeiro podcast? Eu falei, para mim vai ser uma honra. O meu lema sempre é contribuir. Então agora, gente, eu quero que ele fale um pouco dele, tá? O nome dele, para vocês entenderem, é Júnior Freitas. Junião, para começar, cara, eu quero te agradecer de coração mesmo pelo convite. Para mim é uma honra, você sabe, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Dentro do mundo do empreendedorismo é muito carente você arrumar realmente pessoas que querem contribuir. Então esse é o meu lema e eu fico feliz de saber que eu posso contar com você e que você pode contar comigo. Mas vamos lá. Hoje eu quero que você fique à vontade e que você saiba que você é o artista, que você é uma pessoa especial, que é você que vai trazer a inovação, é você que vai trazer a transformação para essas pessoas. Eu estou aqui apenas para contribuir. Então, muito obrigado, tá? E conta um pouquinho da sua história, fala quem é o Júnior para essa audiência sua que é tão maravilhosa. Kleber, obrigado aí pelo privilégio de estar participando aí desse meu primeiro podcast e sendo entrevistado por você, um empresário de sucesso. Para mim é uma honra. Prazer é tudo meu, Júnior. Kleber, meu nome é Júnior Freitas, eu sou casado, pai de 2 meninas, iniciei minha carreira no ramo têxtil com 15 anos de idade e hoje eu tô com 44. Cara, 44 anos? 44 e anos. E já fez tudo isso nesse mercadão aí? Tudo isso, cara. Eu comecei com 15 anos de idade, numa lojinha lá no Brás, cliente do meu pai, porque meu pai veio do ramo têxtil. Minha mãe também. Eu gosto dessa história. Você começou com 15 anos numa lojinha no Brás, porque seu pai que deu start. Cliente do meu pai, Kleber. Caraca. Ele passava em casa, meu pai divorciou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade, e aí eu 15 anos, moleque, não queria saber de estudar, só queria saber de ficar na rua. Meu pai falou assim, não, você vai estudar à noite e eu vou te arrumar um emprego com um cliente meu. E foi o que aconteceu. Assim, eu gosto de podcast e gosto dessas histórias, porque acredito que assim como eu, você e centenas, quase todos os empreendedores, a gente começa a empreender por necessidade, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver. E as histórias, cara, por exemplo, você, sua mãe, né, separou do seu pai, você tinha 3 anos de idade. Então, querendo ou não, a gente já começa desfalcado em alguma coisa, né? Verdade, Kleber. Então, assim, você começou a empreender com 15 anos, trouxe isso, seu pai que deu o start em tudo isso, mas aprofunda um pouco mais assim, porque às vezes as pessoas querem empreender, Júnior, e acham que é difícil para elas e que só elas têm essa dificuldade, né? Então, assim, conta a sua história, né, para as pessoas verem que é normal, é de todo mundo isso. Ninguém é privilegiado. Infelizmente, são poucos os privilegiados que não vai ter uma dificuldade no mundo do empreendedorismo, né? Exatamente, Kleber. E assim, a ideia de ter o podcast têxtil realmente é para contar a minha história, primeiramente, e trazer convidados que são meus amigos, que eu conheço a história deles. Porque como eu estou no ramo há mais de 20 anos, tem cliente meu que ele tinha 15 anos de idade, a empresa era do pai dele e passou de pai para filho. Então, realmente, eu comecei com 15 anos de idade, no ramo têxtil, na loja de um cliente do meu pai. Ele passava na casa da minha mãe, me pegava, me levava para o Brás. Eu ficava lá até meio-dia como balconista.
ele passava meio dia, me pegava, a gente almoçava junto e eu ia com ele fazer atendimento nos clientes que ele atendia. Quer dizer assim, tipo, não é algo que já vem, não tinha outra possibilidade, né? Kleber, Basicamente você já nasceu. veio de berço. Já veio Show, de show. berço. É tipo, já tá meio que enraizado em você, não tem outra saída, né, cara? Exatamente. Quando é pra ser, não tem jeito, né, cara? Deus escolhe, né? Você vê como que é. Às vezes, eu conheço você um pouco e eu sei do quanto que você ajuda outros empresários. Então, por mais que você sofreu, teve sua dificuldade, que a gente vai contar aqui, turma, vocês não têm noção da história desse cara. Tá? Eu conversei com ele um pouco, a gente conversou bastante, já conheço ele há algum tempo, e é realmente uma história de superação de verdade. E eu gosto disso. Então, por isso que eu falo que para mim foi uma honra. E, cara, por que que você decidiu criar esse podcast? Ô, Kleber, então eu decidi, eu vou contar um pouco da minha Mas história. antes, gente, ó, vocês já viram o poder desse conteúdo. Então, não esqueça, já se inscreve nesse canal, comenta o que você, às vezes, está com alguma dúvida sobre o mundo têxtil, já deixa seu comentário, a sua pergunta, por quê? Esse é o primeiro podcast dele, a gente vai deixar esse aqui, vai fazer um podcast realmente diferenciado, tá? Mas, através das suas dúvidas, ele pode ir trazendo já soluções para os outros vídeos. Certo, Junião? Certo, Kleber. Então já se inscreve aí, turma. A gente tomou café já várias vezes, já você conhece bastante a minha história, mas eu vou dar uma resumida aqui na minha história, até para quem não me conhece, entender como eu cheguei aonde eu cheguei, Kleber. Perfeito. Eu comecei com 15 anos de idade, como eu já comentei aqui, na loja de um cliente meu, vendi o tecido do Brás no varejo, num metrinho ali, 2 metros, 3 metros, eu ficava lá até meio-dia, meu pai passava, me pegava, a gente almoçava junto, e eu saía com meu pai para visitar alguns clientes. E aí, Kleber, eu acabei pegando gosto pela profissão. Show. Eu, com 17 anos de idade, eu já decidi fazer carreira solo. Com 17 anos, Com cara? 17 anos. Não depender mais do meu pai para visitar os clientes do meu pai. Então, quer dizer, você já tinha um perfil de realmente ser um líder, de ser um empreendedor, né? Já, Porque com Kleber. 17 anos, não é tão simples assim, né? Então, você vê que já é algo que tá dentro de você, né? Exatamente, porque assim, o ramo têxtil, cara, eu comecei assim, com 15 anos de idade, e me apaixonei logo de cara. E eu não me via fazendo outra coisa. E quando você começou com 15 anos, você tinha uma estrutura robusta ou era algo escasso? Porque às vezes as pessoas acham que começar a empreender tem que estar tudo perfeito, tudo lindo, mas conta aí como foi o começo. Zero, Kleber. Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Ele visitava a gente de vez em quando. E eu, com 15 anos de idade, eu não queria saber de estudar. Eu queria saber de ficar na rua. Cresci na Zona Leste, bairro da Penha. E meu pai falou, não, você vai estudar à noite e vai trabalhar comigo durante o dia. Foi assim que eu comecei, pela necessidade. E aí você começou basicamente com zero. Mas qual foi o primeiro negócio seu no mundo têxtil? Assim, você comprava e vendia o quê? Você fazia o quê? Ô, Kleber, meu pai recebeu uma proposta para trabalhar numa importadora como representante. Ele não aceitou porque ele já representava uma outra importadora. Para as pessoas entenderem, uma importadora, qual que é o papel da importadora? Como assim esse é um mercado do mundo têxtil? Para a gente deixar bem claro para o público, o que uma importadora faz? Ô, Kleber, importante sua pergunta. Uma importadora, ela importa a matéria-prima de vários países, principalmente da Ásia, e revende Perfeito. Para os atacadistas ou as confecções. Então, gente, ó, eu tô perguntando assim por quê? Ele vai ter podcast que ele vai trazer assunto só para quem quer montar uma importadora ou quem quer ir para o mercado. Então, assim, pode esperar que esse canal aqui vai ser realmente surreal. Então, beleza. Então, a importadora traz o produto, a matéria-prima, e aí seu pai foi convidado para ser um representante comercial. Isso, aí respondendo sua pergunta, meu pai não aceitou. E eu participei da reunião e falei assim, pai, me interessa. Eu vou pegar essa importadora e vou montar a minha carteira de cliente. Foi assim que eu iniciei na representação comercial, no segmento têxtil. Turma, olha que interessante.
às vezes as pessoas querem começar a empreender. Aqui nesse seu canal, eu acredito que vai ter pessoas que querem começar a empreender, tem gente que já empreende e vai ter públicos de vários níveis de consciência. E eu recebo aqui na contabilidade e nos meus treinamentos, as pessoas falam assim, Júnior, Kleber, eu quero começar a empreender, mas eu não tenho condição. Gente, entende uma coisa. Você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem em mãos naquele momento. Então, ser um representante comercial, vender um produto ou fazer qualquer coisa já é empreender, certo? Exatamente. Porque ali, pelo que eu entendi, com 17 anos, né? 17 anos, claro. Você já tomou uma atitude e falou, cara, eu vou ser representante comercial, mas eu quero ser um empreendedor. Pelo que eu entendi, já a sua mente já era de empreendedor. Kleber, o representante comercial, ele não tem salário, ele é um PJ. Ele abre uma empresa e vira um PJ. Então, ali, ele virou um empresário. Ele começa a ser um empreendedor. Na minha opinião, é um dos jeitos mais simples e eficazes de você começar a empreender e validar o seu negócio. Exatamente. Porque você não precisa ter produto, você não precisa ter uma estrutura física e você tem uma estrutura por trás que alguém te fornece para você ficar livre e focar apenas em uma coisa, que é vender. Então eu falo que quando você vai validar uma empresa, você vende, você paga e você entrega. Então, quando você faz isso com o produto de outras empresas, é o melhor formato. Sim, com certeza. Né? Então, show. É empreender com o dinheiro do empresário. Cara, que história surreal, hein? E assim, por que você decidiu criar esse podcast? Você sentia alguma dificuldade no mercado? O que pulsou? Eu sei que você é uma pessoa bem conectada com Deus, é um propósito que você tem isso. Enfim, explica para a sua audiência aí por que você decidiu criar esse podcast. Kleber, você falou tudo, né? Eu sempre coloco Deus, depois que eu me batizei, entreguei minha vida para Deus, batizei na água, me batizei no Espírito Santo, Deus colocou isso dentro do meu coração. Criar o podcast para ajudar outros empreendedores, tanto do segmento têxtil, tanto aquele que quer investir no segmento têxtil. Por quê, Kleber? O segmento têxtil, ele é o segundo segmento que mais emprega no mundo. Primeiro vem o segmento alimentício, depois o segmento têxtil. Eu não sabia dessa informação. Então, quer dizer, é um mercado surreal, né, cara? Surreal. Surreal, Kleber. É um mercado assim que o pessoal não tem noção do tamanho da dimensão de quantas pessoas trabalham no segmento têxtil. Show de bola. E entendendo isso, né? Então, você resolveu criar esse podcast porque é um mercado gigantesco. Quando você me convidou, eu fiz uma pesquisa. Eu não achei nada parecido do que você pretende fazer, tá? Do que a gente conversou. Eu não achei nada parecido, turma. É algo realmente surreal. E para resumir aqui, quem deve assistir esse podcast? Por que eu estou perguntando isso? Eu fiz essas perguntas aqui para você. Eu falei, vou perguntar de supetão aqui para você responder mesmo. Por quê? Como é o primeiro podcast, e tem uma coisa que eu levo muito a sério, que é o tempo das pessoas, certo? As pessoas brincam e falam, Kleber, tempo é dinheiro. Eu falo, não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, todas as vezes que você perde tempo, você simplesmente está perdendo a sua vida. E por eu conhecer você, saber do seu propósito, uma coisa que você vai levar muito a sério é o tempo das pessoas. Então, de repente, as pessoas falam, pô, tô assistindo esse podcast, se você tem, eu já sei que é para você que quer empreender, você vai trazer vários cases de sucesso. Então, por mais que às vezes você não é do ramo têxtil, você vai ter histórias que vai te motivar. Motivação é igual o banho, né, Júnior? Se não tomar todos os dias, fica vencido. Verdade. Então, assim, quem que realmente deve assistir o seu podcast, cara, que vai ficar aqui e que você fala, você não vai perder tempo. Por ao contrário, você vai otimizar o seu tempo e os seus resultados vão ser realmente extraordinários. Então, você vai ganhar tempo. Ô, Kleber, quem tem que assistir o podcast é todos aqueles que faz parte da cadeia têxtil. Desde o importador de tecido, a confecção, o representante, a indústria têxtil, as oficinas de costura, é quem produz. É um mercado gigantesco. É um mercado, né? gigantesco, Kleber. É um mercado gigantesco. E, cara, você está falando de 20 anos. Você começou desde lá da representação comercial, né? Começou representando comercial.
Então, assim, nós já sabemos quem é o público que tem que assistir. Se você, para resumir, tá, gente? Se você tem interesse no mercado do têxtil, esse é o canal. Por quê? Ele vai falar melhor. Conta aquela história que você estava contando para mim. Às vezes a pessoa quer montar uma loja, por exemplo, de terno. Ela quer montar uma loja de terno. Ela não sabe por onde começar. Como que você ajuda essa pessoa? Kleber, a bagagem que eu tenho durante esses 20 anos, eu comecei como um representante comercial, eu virei gerente de uma importadora, eu montei uma importadora para o investidor do zero, eu já tive uma marca de roupa, então eu conheço todos os processos, tanto aqui no Brasil quanto internacional, porque eu já viajei já para outros países a trabalho, então eu sei como funciona a China, eu sei como funciona a Europa, então eu conheço todos os pilares do segmento têxtil, principalmente o segmento da confecção. Show. Então o canal ele vai ser para ajudar a pessoa a que já está no segmento têxtil e tem dificuldade tanto com a matéria-prima quanto a mão de obra. E é aquele que quer iniciar no segmento têxtil. É aquele que tem o dinheiro lá guardado na poupança, que a gente sabe que não rende nada. E se ele quiser empreender no segmento têxtil, volto a dizer, com uma boa contabilidade, com uma boa assessoria têxtil, Kleber, eu garanto que é sucesso. Perfeito. É interessante. Você vai falando, cara, vai me vindo em mente algumas sacadas, né? Você vai contando as histórias, eu vou lembrando. Por exemplo, às vezes a pessoa, você é, na verdade, um consultor que você entrega o resultado para a pessoa, só que o seu produto, hoje você tem um produto que é consultoria, você estava me contando ali, acredito que é um dos principais pilares hoje para o negócio, é ter um consultor, e o seu produto ele fica em segundo plano. Por quê? Se eu quero montar uma loja de terno, e eu estou com dúvida nisso, às vezes eu estou migrando, tenho uma loja de roupa feminina e quero também agora criar uma roupa de terno. Você vai falar qual é o melhor tecido, onde pegar, se for ter fábrica própria, você auxilia em todo o processo de fabricação. Se for fabricar terceirizado, você vai indicar os melhores fabricantes. Correto, então, basicamente, você vai otimizar o tempo das pessoas. Isso é simplesmente surreal. E as pessoas têm que entender, Júnior, isso mesmo, que um produto, ele é irrisório perto de todas as dores que o empresário tem. Né? Então, eu falo por mim mesmo, tudo que eu vou contratar, ou algo que às vezes preciso de um serviço, de um ar-condicionado mesmo. Se você contrata uma empresa que não entende isso, ela chega aqui e eu falo assim, preciso instalar um ar-condicionado. Ela fala, meu preço é R$1.000 para instalar um ar-condicionado, você tem que comprar quando chegar aqui, você me fala. Só que a minha dor é o quê? É o tempo de pesquisar, eu não sei onde comprar, eu não sei qual marca comprar, eu não sei o tamanho do ar-condicionado que eu vou precisar. Se essa pessoa chega e me fala, Kleber, meu trabalho é R$2.000, só que eu vou comprar para você, eu vou te trazer o melhor, eu vou instalar e eu vou acompanhar a garantia. Quem você acha que eu vou contratar? Porque eu não estou apenas comprando um ar-condicionado, eu estou poupando o meu tempo, que é o que você faz com seus clientes. Exatamente, Kleber. Em 2020, né, veio a pandemia, a gente passou por um período global muito difícil. Eu era gerente comercial de uma importadora, fiquei nessa importadora durante muitos anos, veio a pandemia, saí da importadora, montei minha própria marca do zero e eu contratei uma pessoa, cara, para me dar uma consultoria. Porque eu entendia do quê? De tecido, matéria-prima. Isso aí eu tinha uma bagagem enorme. Só que a parte da indústria, da confecção, eu entendia zero. Então eu contratei uma pessoa. Só que eu percebi que essa pessoa, eu tinha um know-how mais do que dela. Nem sei se a palavra correta é essa, mas foi o que aconteceu. E hoje em dia tá bem assim mesmo, viu? Eu tô te contando um fato. Hoje em dia tem muitos consultores de palco. Exatamente, eles fazem um curso, Ctrl+C, Ctrl+V e quer ensinar. Gente, de verdade, o que tem de guru na internet falando asneira, você não tem noção, você não tem noção. São poucos empresários que realmente ensinam aquilo que viveu. Eu, Kleber, por questão de ética e de respeito, eu tenho vergonha de ensinar algo que eu não vivi. Então, por exemplo, você está falando de 20 anos. Cara, eu acredito que você vai contar aqui história que você já quebrou.
tudo que você já aconteceu, tudo que você errou, e tudo isso custou tempo e dinheiro. Só que você aprendeu na prática. Eu falo para as pessoas assim, ó, é melhor você aprender o que não fazer com quem ainda não teve sucesso do que o que fazer com alguém que nunca praticou. Depois a gente vai registrar essa frase aqui, tá? Foi legal. É porque se eu errei 10 vezes, eu posso ainda não ter acertado, certo? Por exemplo, a minha meta é alcançar o primeiro bi. Eu não cheguei lá ainda, certo? Só que eu já errei 10 vezes para onde chegar lá. Então, isso quer dizer o quê? Que eu já sei 10 vezes o que não fazer. A pessoa que não chegou e que não praticou ainda, ela não sabe nem isso. Ela vai pegar um Ctrl+C de um curso e querer ensinar os outros. O que você acha desse assunto? Kleber, olha o que acontece no segmento têxtil, né? Eu tenho 44 anos de idade. O pessoal que eu lido diariamente no segmento têxtil é pessoa de 50 anos, 60 anos, 70 anos. Então eu sou jovem comparado a esse pessoal. Sim. E o pessoal quer muito ditar regra daquilo que não entende, que não vivenciou. É aquilo que você falou, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu comecei com 15 anos. Eu vi muito cliente ficar rico, mas eu vi muito cliente quebrar. Então eu sou um cara que eu gosto de observar muito. Perfeito. Se eu estou numa reunião, Kleber, com o pessoal que eu sei que tem um baita conhecimento, Kleber, eu vou para escutar, não para falar. Show. Sabe, eu sou um cara que eu gosto de escutar, absorver conhecimento. Eu sou muito focado nisso. Eu percebi muito isso em você. Por exemplo, aqui na contabilidade, eu sou contador de, não vou dizer muitas, mas é um número considerável desse mercado. Então tem da indústria, tem da loja, tem do representante comercial. Só que eu percebi, as pessoas mais antigas, elas querem seguir um método de trabalho mais antigo. Só que hoje as pessoas mudaram, as tecnologias evoluíram. Você eu já vi diferente, eu vejo uma transição em você. Então você tem uma experiência de mercado, que isso não tem preço, tá? Você tem uma experiência, só que ao mesmo tempo você tem uma envergadura de falar, pô, eu preciso me adaptar ao novo mundo. Você está indo para a internet, né? Você faz um trabalho, cara, surreal no offline. A internet vai te dar 100 vezes mais força. Onde você vai chegar? Entende? Então, assim, e você entendeu isso. Você falou, cara, não dá mais. Você precisa aplicar inteligência artificial. Então, eu vejo essa envergadura em você. Então, assim, o que você entende disso no mercado? A necessidade que as pessoas... essas pessoas, eles têm algumas necessidades, por exemplo, e às vezes é mais pela metodologia antiga deles do que o próprio mercado. E como que você vê isso? Ô Kleber, como eu me destaquei no mercado? Eu sempre fui um representante que eu sempre tive cabeça de dono. Então a preocupação que eu tinha com a importadora era a mesma preocupação que o dono tem. Então eu queria entregar um bom atendimento. Eu sempre participei da compra na importadora que eu passei, importadora de um judeu. Aprendi muito com ele. Pô, eu devo aprender com um judeu muito, é surreal. Eu tenho assim uma gratidão. Eu vou até citar o nome dele, Zé, que assim, se eu cheguei aonde eu cheguei, porque ele foi e deu um empurrão. Caraca. Porque a minha primeira viagem internacional foi em 2007. Eu era representante comercial e ele me deu uma oportunidade dentro da importadora dele a fazer uma viagem para Taiwan. É isso que eu ia perguntar. Eu vejo aí os seus clientes, tal, todos eles adoram o seu produto. Como que você consegue esses melhores tecidos, já que você entrou aí na questão de viagem e tudo mais, tal, como que você consegue trazer essa qualidade perfeita para os seus clientes? Ô Kleber, eu sempre fui um representante que eu sempre quis entregar algo a mais. Foi o que a gente acabou de falar agora. Eu sempre quis entregar uma assessoria têxtil. Então, como eu ajudava na compra da matéria-prima, eu sempre falei, quanto mais eu acertar, mais eu vou vender e mais eu vou ganhar. Então, o dono da importadora, o Zé, percebeu isso em mim, com 17 para 18 anos de idade. E aí ele me deu a oportunidade de viajar para outro país, para o nosso principal fornecedor na época, que era um fornecedor de Taiwan. Então, eu tive essa viagem internacional, visitei a fábrica e ajudava a desenvolver a coleção. Perfeito. Foi o nosso sucesso. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. O pessoal para mim, assim, né? Uma dúvida pessoal, aliás.
O Brasil, os melhores tecidos. O Brasil tem tecido brasileiro? Tem tecido nacional, aliás? Kleber, não tem, porque os nossos governos não incentivam fiscalmente, contabilmente a indústria O nacional. Brasil, turma, é um manicômio tributário, tá? É loucura, é loucura. Então, a gente ajuda muito o mercado têxtil. Cara, um dos papéis dos princípios que você tem que ter, uma regra para você ter sucesso, é você ter um contador, um tributarista especialista que vai atuar do seu lado. Importantíssimo, Kleber. Foi um dos motivos que eu vim procurar a sua empresa através de uma indicação. Eu já tinha uma contabilidade, não quero falar mal de ninguém, mas assim, eu tinha zero assessoria contábil. E eu percebi essa necessidade tanto da minha parte quanto da parte dos meus clientes. Foi um dos motivos que eu vim fazer essa parceria com você. No todo o mercado, aí você pode até explicar um pouco mais do seu também, e eu dou o nome de que existe um oceano azul e um oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? É você fazer igual todo mundo faz. Então você vai brigar por preço, você quer aquela guerra, certo? E tem um oceano azul, que é onde você descobre uma brecha e você atua ali. O que eu vi no mundo da contabilidade? Todos os contadores, primeira coisa, eles se formam dentro da faculdade, não conhece o mundo real do empreendedor e oferece o serviço em si. Então você liga lá e fala, quero abrir a empresa, o cara abre. Apura meus impostos, ele apura. Eu quero registrar um colaborador, ele registra. Só que isso todo mundo faz. Onde está o oceano azul que eu descobri? Que é ser o consultor. Então eu tenho que dar uma contabilidade personalizada, porque executar o serviço de contabilidade é muito fácil. Até porque a inteligência artificial vai acabar. Então, se você é contador, está assistindo esse vídeo, ou se tiver algum corte, fique sabendo, tá? A contabilidade tradicional, o serviço, vai acabar. Só vai existir o contador consultor. Nós vamos entrar nesse assunto também de inteligência artificial, do seu segmento e tal. Abordar essa Então, assim, existe sempre um mercado de oceano vermelho e um mercado de oceano azul. Qual que é o seu mercado de oceano azul? Que é o que você nada de braçada hoje, que é consultoria. Explica assim, é até bom entrar nisso, porque as pessoas vão te conhecendo melhor, às vezes elas estão com uma dor ou com uma dúvida, de repente pode até te procurar, gente, pode deixar aqui no canal, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, se você achou esse vídeo interessante, manda para uma pessoa que você conhece, que é do mundo têxtil também, porque cada dia ele vai trazer conteúdos melhores com base nas dúvidas de vocês. Tá? Essa é a ideia. Ô Kleber, eu sempre entreguei uma assessoria têxtil. E aí, pós-pandemia, eu saí dessa importadora da gerência e abri a minha própria empresa, Inotex Assessoria Têxtil. Então, hoje, eu dou uma assessoria tanto para a importadora, quanto para as confecções e para as indústrias. Porque hoje, Kleber, um depende do outro. Até para a indústria você consegue ajudar também. Consigo, Kleber. É 20 anos de experiência, né, Judão? Hoje eu dou consultoria para a indústria. E assim, eu nunca trabalhei numa indústria, mas esses anos de experiência, eu absorvi muita informação. Perfeito. É 20 anos, né, cara? Então, basicamente, você conecta eles. Sim, Kleber. Então, às vezes o cara quer montar uma loja, como a gente já disse, não tem quem fabrica. Ou vice-versa, o cara quer fabricar. Mas uma coisa que eu tô para te perguntar também, cara, o mercado, a mão de obra está colapsando, certo? Como que está essa questão da mão de obra, principalmente voltada, eu vou perguntar por setores. Dentro da indústria, como que você vê a questão da mão de obra dentro da indústria, para quem tem uma indústria? Ô, Kleber, tá difícil, tá osso, como a gente fala no mercado. Não é geral, né, cara? O que acontece com o segmento têxtil? Vamos falar da costureira, que é quem faz a roda girar. Hoje, uma jovem, ela não quer ser costureira. Uma jovem de 18 a 20 anos de idade, ela quer ser tudo na vida, menos uma costureira. Então, o mercado está muito carente. Caramba. Nesse segmento de costureira. Então, assim, a gente está passando por uma fase muito difícil. Aí que entra a questão da assessoria. Perfeito. O diferencial hoje da nossa empresa é ligar a confecção com o cliente que quer produzir dentro da indústria.
Esse é o nosso grande sucesso. Perfeito, perfeito. Então, assim, e nessa questão, na contabilidade aqui, a gente está implantando bastante ferramentas de inteligência artificial, a questão robótica e tudo mais. O nosso maior ativo aqui, né, é pessoas. Então, como é serviço, é pessoas, certo? Então, eu estou usando a inteligência artificial para assessorar, para contribuir ali com as pessoas, para os dois andarem juntos. Na indústria do têxtil, né, quem está no chão de fábrica mesmo, como que você está vendo essa questão da inteligência artificial? Tem alguma coisa nova vindo aí que as pessoas podem falar, pô, a gente vai ter um fôlego ou ainda não tem nada? É a tradicionalzão, a máquina lá e o pau torando? Ô, Kleber, boa pergunta. Tem um parceiro meu, Eduardo Christian, ele vai ser um dos convidados do podcast. Ele postou no Instagram dele. Cara, eu conheço esse cara, estourado, mano. Não, ele é estourado. Você vai trazer ele aqui? Vou trazer ele aqui. Você tá brincando? Sério. Caraca. Ele vai ser cara um dos primeiros convidados. Não, ele fala a mesma coisa que você, mas de um jeito diferente, pelo que eu percebi, né? Ele traz algum tema, você traz outro. Olha que legal. E ninguém é concorrente de ninguém, né? Exatamente. Esse é o oceano azul que eu falo. Quando você contribui um com o outro, fica mais forte. Ô, Kleber, é unir força, né? Porque a gente que está no nosso segmento, que é o têxtil, a gente depende de pessoas. E a gente está no mesmo barco. Por que não um ajudar o outro? O Eduardo postou um vídeo outro dia, se eu não me engano foi China, depois até pesquiso e solto informação aqui, de uma indústria com robô, infestando o tecido. Né? Falar em postar, fala suas redes sociais pro pessoal aí já te seguir também no Instagram. Ô, Kleber, o nosso Instagram é Inotex Assessoria Têxtil. Fechou, gente. Então vai lá, ó, @Inotex Assessoria Têxtil. Eu comecei a seguir os stories dele, tá ficando bem interessante, né? Como eu disse, ele fez um barulho gigantesco no offline. Então, uma pessoa que está numa envergadura, que entendeu que é um novo mundo. É um novo mundo. Você pega um cara de 44 anos, é novo, eu tenho 39 anos, né? Só que eu sempre gostei das redes sociais. Então, para mim, não sei se você sabe, quando eu era mais jovem, eu tocava violão e cavaquinho. Então, meu sonho era ser famoso. Então, eu tô na internet porque eu gosto disso, né? Agora, então eu já tenho mais essa desenvoltura para isso. Mas eu tava vendo você, porque cada um tem mais facilidade para uma coisa. Só que você entendeu o jogo. Então não é porque é fácil ou não, tem que fazer, cara, e acabou. Não é porque você gosta ou não. Então, assim, é legal que os empreendedores entendam que meninos e meninas fazem o que gostam. Homens e mulheres fazem o que tem que ser feito. E acabou, cara, e acabou. Verdade. Hoje é o quê? Véspera de feriado, quinta-feira, às 9, chegamos aqui às 7h40 da manhã. Ontem você foi dormir 1h30 da noite, 1h30 da madrugada, e você está aqui com toda a energia trazendo conteúdo. Isso é o quê? Tem que ser feito. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. E eu admiro isso. Eu admiro isso em você, admiro isso nos empreendedores que têm isso. E você que quer empreender, gente, já entra sabendo disso. Já entra sabendo. Porra, é gostoso ganhar o dinheiro no final do mês, é gostoso você ter liberdade financeira, é legal tudo isso. Mas também você tem que aprender a gostar da dificuldade, certo? Como que você, dentro do seu mercado, você encontra muitas pessoas que querem ter sucesso, mas não quer pagar o preço? Verdade, Kleber. Ô, Kleber, eu tenho uma frase que é assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Essa frase é boa, irmão. Exatamente, porque assim, quem quer dá um jeito, Kleber. É verdade. A gente está no mercado como empresário, como empreendedor, para ter qualidade de vida e dar qualidade para nossa família, né? Você, como eu, a gente é casado, pai de família, cristão, então a gente quer dar uma boa escola, um bom estudo, ter o lazer, que a gente trabalha tanto, então a gente merece. E é o mínimo, na verdade, né? Não é algo que esbanja, isso é o mínimo que uma pessoa ela tem que conseguir na vida para falar, pô, é como se fosse o nosso troféu de empreendedor, né? Exatamente, Kleber. E assim, tanto eu quanto você, a gente que vem, né, de família humilde, que a gente teve que ralar muito para chegar aonde a gente chegou, a gente já passou já por cada situação assim que muita gente tem que respirar fundo, levantar a cabeça. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto de perguntar, a gente montou um script aqui, mas agora eu vou... já percebi que você está mais à vontade no microfone, então eu vou perguntar coisas mais... Kleber, aos pouquinhos eu tô me soltando. Agora, gente, começou a ficar bom, tá? Se tava bom, agora começou a ficar extraordinário. Cara, o que você teve que abrir mão na vida
para hoje você chegar onde você chegou? Ô, Kleber, eu tive que abrir mão de muita coisa. Principalmente as críticas. Porque assim, eu fui muito criticado no começo. Porque assim, pelo fato de eu não gostar de estudar, o pessoal julgava. Ah, você vai ser um Zé Ninguém. Ah, você virou um representante porque você não tem uma Ó, faculdade. essa história de vendedor é engraçado, gente. Eu comecei a empreender com 15 anos de idade, né? Aí, quando eu comecei a gerar emprego, é engraçado quando as mães dos meus amigos chegavam em mim e falavam assim, Kleber, dá emprego pro seu amigo, nem que seja de vendedor. Nem, menos ela sabia que a profissão de vendedor é a melhor profissão que existe. Tanto que eu falo, eu sou empresário, eu sou empreendedor. Não, eu sou vendedor, cara. Se você não vender a sua ideia, se você não vender a sua postura, se você não vender a sua mercadoria, se você não vender a sua liderança para a sua equipe, se você não vender a sua liderança para o seu sócio e tudo mais, acaba o seu negócio. Então, gente, para com esse negócio de achar que, nem que seja de vendedor. Não existe uma empresa no mundo que não dependa de um vendedor. Exatamente, Kleber. Não adianta você ter uma caneta e não tem quem faça a venda. Então, assim, o vendedor dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ele é fundamental. Ele é que faz a roda girar. Então, o representante, ele é muito desvalorizado. Por quê? Acha que a pessoa não escolheu uma profissão, não escolheu uma carreira e virou vendedor. Mas não é assim que funciona. Você comentou, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninas. Duas meninas, isso. Acredito que na gravidez, ou até mesmo, quanto às vezes você teve que abrir mão de dia, de tempo de qualidade? Eu quero saber mais disso. A crítica, gente, isso aí é normal. Isso aí, tipo, ser criticado, alguém que vai falar, e geralmente é das pessoas mais próximas, tá? Que vai duvidar de você e tudo mais. Então, isso é pequeno, perto das coisas que a gente tem que abrir mão, das pessoas que a gente ama, de tempo que a gente fala, cara, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu também tenho que fazer isso. São decisões difíceis, mas que a gente tem que tomar. Entra nesse assunto, pô, Kleber, eu abri mão disso, eu tive que fazer aquilo e tal. Depois eu quero perguntar aquela história que você tinha na loja que aconteceu da fiscalização lá, não precisa entrar em assunto, mas eu acho muito importante porque às vezes... Porque eu não tive uma assessoria. Você não teve uma assessoria, você não teve um case e achou tipo, que o mundo estava acabando e depois você viu que não é tanto assim, né? Mas Kleber, o que você teve que abrir mão na vida aí? Kleber, quando eu saí da representação e virei gerente comercial e eu cuidava do departamento de compra da importadora. Então, eu tive que viajar para a China. A minha filha, a mais nova, com 11 meses de idade, eu tive que ficar 20 dias fora. Eu viajei, minha filha chorando, falando, papai, quando você volta? Eu viajava com eu montei uma equipe de venda para essa importadora. E eu viajava pelo Brasil. Então, eu fiquei semanas. Eu cheguei a ficar 20 dias fora da minha casa. Então, eu abri mão disso. Sim. E a gente está falando do nosso bem mais precioso, que é tempo, e com a nossa família. Exatamente, Kleber. Então, assim, você fala, as pessoas podem olhar e falar, mas foi viajar para a China. Gente, eu costumo dizer que quando você faz uma coisa que é por hobby, é uma coisa. Quando você faz a trabalho, é outra coisa. Né? Então, para trazer uma analogia, por exemplo, eu gosto muito de tocar violão. Você me chama na sua casa, Kleber, fica até a dica, tá? Kleber, vem aqui, vou fazer um churrasco pra você. Cara, eu vou levar o violão e eu vou tocar a noite inteira, a gente vai cantar e vai brincar. Noite inteira. Porque eu gosto. E isso é de graça. Só que a partir do momento que eu viro um profissional e você me contrata para ir na sua casa tocar, você vai falar, Kleber, eu quero essas músicas. Eu já não vou poder mais, talvez, tomar um vinho, tomar uma cerveja. Eu vou ter que treinar a minha voz. Então, eu vou ter que ensaiar tudo isso, ensaiar aquelas músicas, eu vou ter o tempo certo, eu não posso parar a hora que eu quiser. Então, tudo isso já não é mais só o hobby. É impossível uma pessoa falar assim, eu vou fazer só aquilo que eu amo. Isso é, mais uma vez, conversa de guru da internet. Acabou. Por quê? Eu sou apaixonado por contabilidade. Perfeito. Você é apaixonado pelo mercado têxtil. Perfeito. Só que quando você resolveu empreender, você tem que ser apaixonado por pessoas, por números, por parte contábil, por liderança, por gestão, por indicadores. Você tem que saber isso. Concordo. Agora,
É humanamente impossível você acordar e falar, cara, eu gosto de tudo isso. Não, é necessário. Eu preciso fazer. Só que há uma diferença. Eu coloco amor em tudo que eu faço, então fica mais leve. E eu também percebo isso em você. Ô, Kleber, empreender no Brasil não é fácil, não é para qualquer um. Então, assim, para você ser acima da média, você não pode se entregar só 100%. Você tem que entregar 110%. Porque senão você é só mais um no mercado. E eu nunca quis ser só um representante. Eu sempre foquei que eu queria ser o top 10. Caraca. Então, E vai conseguir, viu? se Deus quiser, eu creio em Deus e eu vou conseguir. Por quê? A minha entrega, Kleber, é 100%. Eu não consigo me entregar 99%. Cara, eu percebo isso total. Eu acompanho você, né, como seu contador, e agora como amigo, como parceiro, a gente vê o quanto que você se dedica. Você mandou mensagem esse dia, acho que era 7 horas da manhã, você estava lá, não sei, já a 4 horas de distância, quer dizer, para você chegar lá às 6, 7 horas da manhã, você teve que sair de casa que horas? Eu saí de casa 3h30 da manhã, Kleber. Então, isso é entregar. Aí muitas pessoas falam, pô, mas eu vou ter uma empresa para fazer isso. Gente, existe um negócio chamado, que você me falou lá, desequilíbrio intencional. Então ele está focado em um projeto agora e ele tem que ter esse desequilíbrio em outras áreas da vida. Isso é normal. Nenhum atleta, nenhuma pessoa, nenhum profissional de alta performance consegue manter uma alta performance todo o tempo. Não consegue. Você pega um jogador, ele vai jogar um campeonato importante, como a Copa do Mundo, por exemplo, ele vai pegar ali 6 meses antes e vai ficar em alta performance para aquele momento. Acabou a Copa, ele vai relaxar. Tanto de alimentação, quanto de treino e tudo mais. E isso faz parte. Então, quando a gente entende isso, você empreendedor entende isso, o que você tem que fazer? Falar, cara, eu vou ter que abrir mão, talvez, de outras áreas da vida. Não é abrir mão que vai causar vamos supor, vou abrir mão da minha saúde para você ficar doente. Não, mas se você quer ir para academia todos os dias, né, treinar todos os dias e falar, e agora eu preciso ganhar dinheiro, crescer a minha empresa, você fala, eu vou 1 ou 2 vezes por semana, que manter ali a minha saúde em dia, só que agora eu tenho que focar 100% no meu negócio aqui. Né? Isso chama assim, dentro da nossa, eu tenho um manual da empresa organizada, então eu tenho alguns princípios e tal, isso é uma regra que a gente fala assim, que é o desequilíbrio intencional focado para aquilo. Hoje, graças a Deus, Kleber, eu já consegui chegar no patamar onde eu consigo treinar todos os dias, afinal, eu tô com 40 anos, 39 anos, comecei a empreender com 15 e já abri mão de muita coisa. Então agora é um momento que eu tô focando realmente na minha saúde, né? Mas treino pessoas, já coloquei processos, ferramentas, então fica mais fácil essa questão, né? Então, assim, deixa uma mensagem para a sua audiência sobre isso, sobre ter foco, sobre realmente ter entrega, fazer o over-delivery que nós falamos, que é entregar muito mais do que as pessoas esperam. Ô Kleber, assim, você colhe aquilo que você planta. Então, a vida inteira, eu escolhi plantar o bem para poder colher o bem. É a lei da semeadura, né? Exatamente. Então, assim, os convidados que eu quero trazer aqui no canal, para você entender um pouco melhor, eu vou trazer clientes e amigos. Eu vou trazer convidados aqui que ele já quebrou, ele deu a volta por cima. Aquilo que eu falei para você, empreender no Brasil não é... Empreendedores reais, né? Exatamente. Não é empreendedores de pau que fala que tudo é lindo, que tá com um notebookzinho na praia. Não é não, Kleber. E a ideia do canal é ajudar realmente o empreendedor, aquele que veste a camisa, aquele que quer aprender e quer construir uma carreira sólida como você construiu e como eu estou construindo. É o que você falou. É aquele empreendedor que ele entende que primeiro tem que ser para depois ter. Verdade. As pessoas têm o costume de querer ter. Se eu ter, eu faço isso. Se eu ter dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tempo, eu vou para academia. É o contrário, você tem que ser. Você só vai ter dinheiro quando você ser uma pessoa de mentalidade de riqueza, né? Mentalidade de contribuir, mentalidade de ajudar. Então, as pessoas confundem essa pirâmide. Primeiro é ser, foca em ser. Quem você é? Inclusive, falando de metas e tudo mais sobre esse canal, tem uma dica aí para sua audiência. Eu passei muito tempo colocando metas, né? Depois você me explica também como que você faz as suas metas e tudo mais. Mas o que eu fiz?
Ao invés de criar metas, eu me preocupei, falo, quem o Kleber tem que se tornar? Então, se eu quero ser o número 1 do meu segmento, que é a maior empresa de contabilidade e de empreendedorismo do Brasil, isso, o número 1, para isso eu tenho que atender os números de empresa e tudo mais. Eu falei, quem o Kleber tem que ser? Então, eu calculei, primeira coisa, eu vou ter que ter 300 colaboradores, no mínimo. Então, não tenho como o Kleber ser hoje, eu tenho em média aí, se for juntar tudo direto e indireto, tal, ser o mesmo Kleber de hoje, o mesmo Kleber que vai gerir 300 colaboradores. É impossível. Né? O mesmo Kleber que toma conta de 1.000 empresas, que vai tomar conta quase de 100 mil empresas. Não é o mesmo Kleber. O mesmo Kleber que treina hoje, vai 500 pessoas em médias ali por ano, a mesma pessoa que vai treinar 10 mil pessoas por ano, não é o mesmo Kleber. Tem que ter mais conhecimento, tem que ter mais postura, tem que passar ali pelo vale da sombra mesmo para ser realmente forjado para estar preparado. Né? Então, assim, eu vejo você também se preparando para isso. Eu acredito que é isso que você vai trazer isso para o seu canal. Explica assim mais a fundo como que vai acontecer esse canal seu e o que as pessoas vão receber aqui. O Kleber, o que eu procuro fazer hoje é um atendimento, um segmento têxtil personalizado. Eu procuro focar dentro da empresa do meu cliente qual é a dor que ele tem. Se a dor é na matéria-prima, se a dor é na produção, se a dor é na equipe de venda. Sabe, eu quero oferecer para o meu cliente e para o nosso seguidor aqui do canal um pacote completo. Então, o nosso projeto é nada mais, nada menos do que entregar um trabalho com eficiência, que é o que o mercado hoje está muito carente no segmento têxtil. Então, foi um dos motivos, conversando com você, a gente conversou bastante, muito, amadurecer essa ideia de colocar o canal, justamente atender esse mercado que está muito carente. Perfeito. Então, assim, na sua consultoria individual, pelo que eu entendi, o que você faz? Primeira coisa, você faz um diagnóstico, né? Exatamente. Igual, eu acho engraçado quando as pessoas vêm me vender alguma coisa ou querer fazer, eles não perguntam o que eu preciso. Então, como que eu vou vender algo para você? É tipo empurrando de goela abaixo, sem saber a sua dor. Eu acho interessante que você fala sempre assim, não, Kleber, chega lá, eu faço perguntas, eu entendo as dores das pessoas. Então, porque às vezes a minha dor é diferente da sua, do outro. Né? Mesma coisa na contabilidade. Às vezes o cliente está no momento de investimento ou está no momento de comprar bens. Então a contabilidade ela tem que ser personalizada. É a mesma coisa do seu serviço, não muda, cara. Todos os ramos de atividade, você que quer começar a empreender ou já empreende, está com dificuldade, entenda o seguinte, é sobre o seu cliente, não sobre você. Então não é sobre a sua dor, a sua necessidade, é sobre o cliente. Então você tem que fazer sempre um diagnóstico. Pergunta, o que você precisa? Como está a sua dor? Entenda também a interpretar as coisas, porque às vezes o seu cliente não vai saber resumir o que ele precisa. Você dentro do seu segmento, 20 anos de experiência, você bate o olho e você já sabe. A pessoa fala, não, vou mudar aqui. Vai, dando um exemplo. Eu quero mudar o meu showroom da minha loja, a minha vitrine, porque eu não estou vendendo mais. E você olha e você fala, pô, o showroom tá bonito. Deixa eu ver o tecido, deixa eu ver a variedade, deixa eu ver os canais de vendas, deixa eu ver como está seu atendimento. Então, assim, eles pensam que é uma coisa, porque está tão envolvido, e você tem uma visão sistêmica, né, do negócio deles. Ô, Kleber, você falou uma coisa muito importante. Comprar bem. Você só consegue comprar bem se você tiver um bom representante comercial. Porque o segredo da venda é a compra. Se você comprar mal, você não vai ter a venda. Você vai ficar no nosso segmento, a roupa. Sua roupa vai ficar lá encalhada na sua loja, no seu e-commerce. Então, o grande segredo hoje está na compra, Kleber. Não adianta você ter uma boa indústria e comprar um tecido sem qualidade, um tecido que não é tendência. Então, a real é uma só. Não adianta querer empreender sem conhecimento. Exatamente. Então, a pessoa que é inteligente, ela tem duas saídas. A primeira é buscar conhecimento, né, que é assistir esse canal, é ótimo. Às vezes tem pessoas que não têm condições de contratar uma consultoria. E o outro é você contratar alguém que já sabe. Então, eu fico imaginando, eu falo, pô, cara, se eu fosse entrar nesse mercado, né, que para mim é um dos mercados mais difíceis que eu vejo, tá? De se manter ali. O cara tem uma loja, que tem ali a questão
Funcionário, a Não, parte contábil. não, eu não digo nem isso, eu digo mas também é difícil. Mas, tipo, pô, você ter a moda do momento, né? Você não sabe se vai fazer frio, se vai fazer calor. Cara, você tem que saber muito sobre isso. Você tem que estar antenado e antecipar as coisas. Então, assim, é jogo de gente grande. É jogo de gente grande. Então, isso vai facilitar muito quando você compra. Imagina o seguinte, ó, eu acho, né? É isso que você vai entregar. A sua consultoria vem 20 anos. 20 anos. Então, ao invés de eu passar 20 anos errando, se matando e tendo os problemas, eu pego o seu conhecimento e falo, Júnior, você me ajuda? Ajudo. Tá aqui no canal, assiste. Né? Então, você vai estar com o cliente, entende a dor, pô, isso aqui é legal, vou empacotar. Tá no podcast. Tá no outro cliente da indústria, isso aqui é legal, tá com a dor, empacota, traz aqui. Então, as pessoas que vão assistir, elas vão ter 20 anos de conhecimento, às vezes em vídeos curtos. Exatamente, Kleber. A ideia é pegar toda essa bagagem, toda essa experiência e trazer para o canal para aquelas pessoas que têm vontade de empreender no segmento têxtil, principalmente no vestuário, é importante a gente frisar isso, e ela só tem o dinheiro e tem cabeça de empreendedor, mas a pessoa não sabe como começar. E assim, no segmento têxtil, em roupa, abre 10 lojas e fecha 9. Abre 10 lojas e fecha 9. Por quê? Porque não tem uma parte contábil, porque não tem um suporte da compra da matéria-prima, não sabe aonde produzir. Então, a nossa empresa, a Inotec Assessoria Têxtil, ela vem para realmente dar uma assessoria completa. 360. 360, galera. Show de bola, cara. Show de bola. Me conta agora, a gente está partindo aqui pro final do podcast, gente. No meu podcast, né, lá no canal do Kleber Puerta e tal, no final eu sempre trago histórias emocionantes, que é para realmente fechar com chave de ouro ali. E como você me convidou para ser o seu entrevistador, e você me deu carta branca, certo ou não? Certo. Então, assim, tem duas histórias que eu acho bem legal, pra gente finalizar. Conta aquela história que você contou, que você teve que fechar sua loja por motivo de fiscalização. Não precisa, lógico, em questão de detalhes, mas eu gostaria que você contasse isso. E depois eu tenho uma pergunta final que eu acho que você vai gostar. Ô Kleber, eu decidi abrir a loja durante a pandemia. Na verdade, eu criei uma marca do zero. Depois a gente vai falar mais sobre a marca Aquela marca sua foi surreal, mas por enquanto não... Vamos deixar para o próximo podcast. Podcast. Aquela ali é maravilhosa, cara. E aí eu resolvi abrir essa loja, uma loja no shopping do Brás, bem popular. E assim, volto a dizer, a minha assessoria contábil era zero. Então eu só sabia vender. Eu não sabia administrar uma confecção. Foi o meu maior erro. Aconteceu uma situação muito desagradável na loja. Eu sofri uma denúncia. Não sei quem me denunciou. E foi o fiscal na loja, enfim. Nesse momento, por falta de não estar estruturado, tanto emocionalmente como financeiramente, eu tomei a decisão de fechar a loja e montar a Inotex Assessoria Têxtil. Gente, só para vocês entenderem, ele está com cautela, porque é um assunto bem delicado, mas ele me contou nos bastidores aqui o que acontece. O fiscal que ele recebeu foi um fiscal da Secretaria da Fazenda, certo? E, consequentemente, por mal assessorado, e não por má intenção, mas mal assessorado em relação à parte contábil. Às vezes também o contador também não teve culpa da gente. Então, assim, mas estava ali, foi mal assessorado, enfim. E um negócio que era pequeno se tornou gigante. E por ele não ter, né, o que você contou, pô, psicologicamente eu não estava bem, eu não estava preparado para isso. Não estava, claro. Tá? Ele resolveu fechar porque achava que era um negócio que ia acabar com a vida dele. Simplesmente, quando ele contratou um advogado, na verdade contratou um consultor, que era amigo seu, que indicou um advogado e falou, relaxa, isso aí nós passamos todos os dias, isso acontece, isso é normal. Mas como assim normal? O cara tá, pô, tem que investir X valor, vai acabar com a minha vida. Não, não é bem assim não. E foi lá e resolveu com menos de 10%. Então, olha a importância de ter pessoas boas do seu lado, de escutar
Quem já passou? Porque às vezes para nós, tudo que é novo, a gente acha que o mundo vai acabar. Verdade, Aí a pessoa olha do seu lado com cara de riso, igual você me contou. Peraí, Júnior, não é assim não, isso aqui é normal, isso aí todos os empresários já passou e vai passar, né? A diferença é o conhecimento que você tem. Por isso que eu falo, cara, esse canal seu simplesmente, cara, simplesmente vai ser extraordinário, porque é cases reais, né? Cases reais que aconteceu. O Kleber, né? Eu como cristão não posso deixar de falar o lado espiritual. Quando eu abri a loja na pandemia. Então, assim, tava todo mundo fechando loja e eu abrindo uma loja. Olha que coisa maluca. E aí teve lockdown. Hoje ter uma loja em shopping é uma despesa absurda. Custo fixo gigantesco. Custo fixo absurdo. Depois eu descobri que um funcionário estava me roubando. Caraca. E não roubou pouco não, Kleber. Roubou muito. Pois. Então, todo o dinheiro que eu colocava dentro da marca era um buraco que não tinha fundo esse buraco. Um buraco sem fim. Exatamente, um buraco sem fim. E aí veio essa parte contábil, que o fiscal entrou na loja lá e armou uma situação. Para mim, o mundo tinha acabado ali naquele momento. Mas você vê, né, como Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Ô, Júnior, cara, você falou que você é uma pessoa muito evangélica, dava a perceber isso, uma pessoa que se conecta muito com Deus. Então, eu acredito que né, a pergunta que eu vou fazer para você, já para adiantar, gente, é o seguinte: quando eu faço essa pergunta para as pessoas, geralmente as pessoas tendem a se emocionar, porque só quem passou por tantas dificuldades sabe o valor que é quando você alcança o sucesso. Obviamente que o sucesso para cada um é uma coisa, mas esse não é o assunto agora. Apesar de Deus, que eu sei que é uma das coisas mais importantes não, é a coisa mais importante, né? Mas você pode falar isso também. Qual foi o segredo do seu sucesso? Kleber, o segredo do meu sucesso foi colocar Deus na frente de tudo. Tudo que eu vou fazer hoje, eu coloco Deus em primeiro lugar. Deus coloca o chão e eu coloco os pés. Quando eu decidi fechar a loja, eu acredito, do fundo do meu coração, que foi Deus que permitiu que acontecesse uma situação dentro da loja para mim fechar a loja e voltar para o meu segmento, que é a consultoria têxtil, que é o que eu fiz durante anos. Então eu voltei, só que assim, Kleber, eu voltei do zero. Assim, eu cheguei num ponto com a loja lá que eu enfiei tanto dinheiro, eu estava sendo roubado na loja, pandemia, que eu cheguei ao ponto que eu não tinha dinheiro para comprar um McDonald's para minha filha. Caraca, mano. Eu cheguei nesse ponto, Kleber. Isso é pesado. E você vê como que o texto é incrível, né? Eu ajuntei dinheiro durante 15 anos, eu perdi praticamente 70% do meu patrimônio em 2 anos. Em 2 anos, eu focado, me dedicando ali 110%, eu recuperei já 70% do meu patrimônio. Perfeito, perfeito. Então, assim, Kleber, voltando a falar para você, né? Você chegar ao ponto, assim, um pai não ter condição de comprar um McDonald's para a filha, cara, é muito difícil, assim. Eu imagino. Então, turma, vocês viram e podem sentir o poder que vai ser esse podcast, tá? Eu fui um convidado para ser o entrevistador, mas eu gostaria, Júnior, que agora você finaliza convidando as pessoas para se inscreverem no canal, para deixarem as suas dúvidas, enfim, faça as honras Kleber, nas palavras finais. Eu quero deixar uma mensagem aqui, até uma missão, né? Você que é empresário, que está passando ou já passou por esse momento tão difícil, tão delicado, né? Da empresa não ter caixa, o nome ir pro Serasa, título protestado, cara, para Deus nada é impossível, Kleber. E eu acredito nisso, assim, no fundo do meu coração. Então, assim, acompanha a gente no podcast, né? A gente vai trazer... Fala ali, ó. Qual, Jonathan?
a gente vai trazer pessoas aqui, convidados para o podcast de várias áreas. O e-commerce hoje, como o Kleber falou, né, a inteligência artificial, no nosso segmento de vestuário, pós-pandemia, o e-commerce, a venda no marketplace, potencializou muito. Então, você que está nesse canal de venda, não desista. Acompanhe a gente aqui no canal, que a gente vai trazer gente que é sucesso na importação de tecido, na confecção, na indústria, despachante doaneiro, a gente vai trazer o cara assim que é referência no mercado, transportadora, porque assim, o volume que gera de receita para o frete internacional e o frete nacional rodoviário é uns números assim, Kleber, astronômicos. É surreal. Então, gente, quando eu falei no começo, tá, que ia ser e vai ser um dos melhores e maiores canais de podcast ou do YouTube do mundo têxtil, eu não tava mentindo não, tá? Turma, foi uma honra passar esse tempo com vocês, foi uma honra poder contribuir com vocês mais uma vez. Junão, obrigado. Obrigado mais uma vez aí pela confiança. E bora para cima. Pela credibilidade que você vem dando para a Inotex, assessoria têxtil. E eu acredito, assim, pelo seu profissionalismo, a nossa parceria vai ser duradoura. Já é. Turma, bora para cima. Obrigado, gente. Bora para cima que o céu é o limite. Bora, para cima, marcha.